Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram suas Bíblias na carta de 1 de Coríntios, capítulo 12. Nós iremos ler apenas o versículo 10, para que nós possamos dar sequência nessa série de mensagens que temos pregado. E nesses últimos cultos de doutrina, nós temos falado do dom da profecia. O que é que a Bíblia, de fato, fala sobre esse texto, sobre esse assunto, sobre esse tema? Eu sugiro àqueles que estão nos assistindo pela internet que, antes de assistirem este sermão, que os irmãos possam procurar os 3 sermões anteriores que nós já estamos falando sobre o dom da profecia, para que possa ser mais completo a compreensão dos irmãos. Tamanho é as informações que nós temos tratado sobre esse assunto. Todavia, se não for possível, pode ficar nesse sermão, não tem problema nenhum. Então, eu quero ler apenas o versículo de número 10, que é a base daquilo que nós temos falado. Já tratamos de todos os dons anteriores nessa listagem de Paulo, e já chegamos há algum tempo nesse dom da profecia, que é dito no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, em 1 de Coríntios 12, versículo 10. E a outro, operações de milagres, a outro, profecia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos derramamos ante a Tua presença, nós nos submetemos à Tua vontade, e em adoração queremos Te exaltar, louvá-lo, engrandecê-lo, porque o Senhor é tudo que nós temos. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados que há por meio de Cristo. Nos instrui em Tua palavra, que nós possamos aprender mais de Ti. Nos dê consciência da Tua palavra, nos dê inteligência para compreendê-la e que o Teu Espírito Santo possa assentar em nosso coração. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Assim como eu tenho feito nos outros sermões, vou pedir que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas para que nós possamos examinar os textos bíblicos e entender de melhor forma aquilo que tem sido dito na palavra de Deus sobre esse tema recorrente que tem sido o dom da profecia. Eu quero iniciar hoje de um modo diferente. Nós já falamos muita coisa e eu não consigo fazer mais o flashback que eu sempre faço, o resumo daquilo que nós temos falado. Mas eu quero começar com uma afirmativa que é importante daquilo que nós falamos até então, especificamente no sermão passado. Nós trabalhamos o quesito de dom da profecia no sermão passado, falando que toda a estrutura dos livros da Bíblia, com foco no Antigo Testamento, semana passada o nosso foco foi o Antigo Testamento, toda a estrutura bíblica, literária, dos textos bíblicos, dos livros bíblicos do Antigo Testamento, eles provêm de profetas. Mesmo aqueles que nós entendemos como livros históricos, livros poéticos, nós mostramos biblicamente que eles devem vir dos profetas, porque é assim que Deus instituiu após aquele episódio de Êxodo 20, quando Deus se revelou de forma especial ao povo, e o povo temeu. Não apenas temeu, como tremeu diante de Deus, e eles disseram que Deus não falasse mais com eles, mas que Deus falasse por meio de Moisés. E este assunto vai ser resolvido por Moisés apenas em Deuteronômio 18, quando Deus fala por intermédio de Moisés que ele suscitaria um profeta. Vocês se lembram disso? Então, isto significa que toda revelação da parte de Deus, essa revelação especial de Deus, precisava vir por meio dos profetas. Isso se tornou uma doutrina no Antigo Testamento. E eu também disse algo que é muito importante aqui, eu quero relembrar os irmãos, que nós não podemos confundir a revelação especial de Deus com as Sagradas Escrituras. A revelação de Deus, a revelação especial de Deus, ela é uma revelação verbal, Deus falando com o profeta ou com o povo diretamente. As Escrituras, a Bíblia, é a escrituração dessa revelação verbal. É isso que nós trabalhamos e mostramos isso biblicamente. Se não houver essa compreensão doutrinária muito clara na nossa mente, nós vamos ter uma compreensão muito errada de muitos textos. Inclusive, eu disse que mesmo aquilo que Deus revelou de forma especial, nem tudo veio para as Escrituras. Nós provamos isso também
em textos como, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 21, falando que muitas coisas que Jesus fez não foi escrito, mas que nós estamos seguros que, independente de com quem Jesus falou, para quem Jesus fez, não é nenhuma informação que foi ocultada. Porque João, capítulo 17, na oração de Jesus, é dito que ele revelou todas as coisas que o Pai lhe mandou aos seus. Então, seja o que for que Jesus tenha feito em João 20, descrito pelo apóstolo João, nós não sabemos para quem, não sabemos o que, mas temos uma certeza, não é nenhum acréscimo doutrinário, que a nós ficou desconhecido. Ok? A minha afirmativa hoje, começando então o sermão de hoje, para que fique bem claro, e olha, irmãos, não tem o que fazer, é complexo esse texto, e Deus mandou a gente pregar esse texto, lá em Atos 20, falando que todo o conselho de Deus tem que ser pregado. Então, a gente vai ter mesmo que cavocar nas Escrituras aquilo que a igreja precisa conhecer a respeito de Deus nesse assunto. Amém? Então, vamos lá. Eu vou tentar não ser prolixo, mas eu vou ter que ser detalhado em alguns textos aqui. O que eu quero afirmar hoje, então, com os irmãos? Que toda essa compreensão que nós falamos no sermão passado, isso se encontra alicerçado no Novo Testamento. E eu já quero começar mostrando isso para os irmãos, antes de eu fazer a transição para aquilo que nós vamos falar hoje. Então, eu queria que os irmãos abrissem rapidamente em Hebreus, capítulo 1. E agora nós vamos começar a ler esses textos de forma mais parruda teologicamente, que é a ideia das Escrituras. Os irmãos conhecem esse texto que nós vamos ler, mas agora nós vamos compreender aqui algo importante. Abrir em Hebreus capítulo 1, logo no versículo de número 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Até aqui. Então a gente precisa entender o que é que o autor aos Hebreus quer que a igreja entenda. A igreja de Jesus precisa entender o seguinte: o autor aos Hebreus, que é Paulo, nós já discutimos esse assunto também, ele vai levar-nos para uma compreensão do passado, dizendo, porque é outrora, havendo Deus outrora, passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras, isso aqui eu preciso que os irmãos prestem atenção. A ideia de muitas vezes se referencia à quantidade de vezes. Deus falou, de fato, muitas vezes ao seu povo. E isso eu entendo que os irmãos não têm dificuldade para entender. Mas o segundo passo teológico que Paulo dá ao escrever isso é, e de muitas maneiras. E via de regra, as pessoas, os irmãos, a igreja entende que o que Paulo está tentando falar e alinhar aqui é que muitas maneiras se refere a profecias, geralmente futuristas, preditivas, e já sabemos que profecias não são predizer o futuro, já mostramos isso na Bíblia, né? Então, via de regra as pessoas pensam, isso daí se refere a uma profecia, são maneiras, sonhos, a pessoa estava dormindo, Deus mostrou alguma coisa a ela, ou visões. Pode até ser isso, de fato. Mas não é isso que o texto está corroborando com o Antigo Testamento. E agora nós vamos entrar no que nós pregamos na semana passada. Veja bem, quando nós falamos que toda a estrutura do Antigo Testamento, ela provinha dos profetas, e entendemos que não necessariamente de profetas conhecidos, como Isaías, Jeremias, os irmãos se lembram disso? Isso precisa ser entendido que, até no dom de profecia, havia diferenças em Deus utilizar. E agora vai ficar mais fluido para eu falar, porque os irmãos já entenderam a semana passada. Não tem como a gente fugir disso. Por exemplo, nós tratamos de Davi. O rei Davi, ele também foi considerado um profeta. Embora o ofício principal dele era rei, ele se tornou um profeta. Mas Davi não era aquele profeta que ficava dizendo, assim diz o Senhor. Não era como Isaías, por exemplo. Então tem um toque diferente na maneira em que Davi foi usado pela profecia. E quando nós lemos, porque nós lemos na semana passada, 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 1, especificamente no versículo 2 é dito, últimas palavras de Davi antes de partir, antes de morrer. Ele disse o seguinte, porque o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e as suas palavras estão em minha língua. Vocês se lembram disso? Ele era um profeta. Só que como ele profetizou? Aí o texto vai dizer que ele compunha salmos.
A profecia de Davi era musical. Isso tem que ficar claro. A profecia de Davi era através da música. Ele expressava a verdade de Deus, a vontade de Deus, através da música. Deus deu isso a ele. Nós continuamos e falamos o seguinte também. Quando nós vamos para o livro dos reis, nós temos Salomão. Mas Reis é um livro histórico, como pode provir dos profetas? Porque daí nós descobrimos que em 1 Reis, capítulo 3, Salomão teve encontro com Deus, naquela questão lá da sabedoria que foi dada a ele, e ele agora começou a profetizar. Como? Como seu pai? Não. Ele profetizava a respeito de conselhos para a vida prática do dia a dia. E aí ele vai escrever Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que era inclusive conselhos para o matrimônio cristão. Mas quando vou dar um exemplo, quando nós vamos, por exemplo, para o livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele não profetiza como Davi, musicalmente. Ah, não mesmo. E o Jeremias também, ele não profetiza como Salomão. Ele tem mais aquele arcabouço conhecido de exortação, assim diz o Senhor. Então, quando nós abrimos o texto Hebreus e falamos de muitas maneiras, está falando dessa multiformidade da maneira como esse dom da profecia foi utilizado. Mas por que da profecia? Porque às vezes a gente se perde quando é dito no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a gente exclui o restante, aos pais pelos profetas. Deus falou pelos profetas. Porque está sendo cumprido o Deuteronômio 18. Então, o que é muitas vezes, quantidade, mas as muitas maneiras, está falando de como o dom da profecia foi utilizado. Agora faz sentido, né? Depois que eu falei, todo mundo, claro, óbvio. Percebem, então, como o texto, ele está totalmente conectado, a palavra de Deus não falha. Então, essas muitas maneiras está expondo essa multiformidade da maneira como esse dom era utilizado no Antigo Testamento. Até aí, ok? Então, nós estamos afirmando, vendo que isso encontra sustento e fundamento no Novo Testamento. Dito isso, agora nós vamos passar para o Novo Testamento. E não ache que é só ir pelos mesmos caminhos que nós fomos. Eu vou precisar que vocês prestem muita atenção, porque o Novo Testamento, em questões de profecias, ele é muito mais complexo do que o Antigo Testamento. E eu não estou falando isso para chamar a atenção de vocês. Teologicamente, ele é muito mais complexo. Não é difícil, mas precisa, estar ouvindo muito bem. Ok? Da mesma forma como eu disse nos sermões anteriores, que toda a estrutura dos livros do Antigo Testamento estavam baseados em profetas, eu estou afirmando aos irmãos que toda a estrutura literária e todos, eu vou falar livros, mas eu sei que são livros e cartas, ok? Todos os livros do Novo Testamento também provêm dos profetas. Todos, sem exceção. Sem exceção. Só que de uma forma muito mais elaborada, inclusive. E nós vamos precisar compreender isso. Via de regra, as pessoas dizem assim, não, pastor, não pode ser isso, porque no Novo Testamento, a autoridade espiritual da igreja eram os apóstolos. E os apóstolos não são profetas, correto? Errado. Errado. Eu não sei de onde alguém pode ter aprendido isso, ou se é vozes da cabeça. Mas não é isso que as Escrituras nos dizem. Nós precisamos compreender, de fato, qual era a autoridade apostólica para que eles pudessem ser, de alguma forma, todo o fundamento escriturístico da revelação especial de Deus, onde Deus falou com eles. Para que nós possamos compreender e entender que quando nós abrimos a Bíblia, no Novo Testamento, existe a mesma autoridade de Deus que os textos do Antigo Testamento. Porque disso depende toda a autoridade bíblica, irmãos. Isso não é uma brincadeira. A ideia de ser provido pelos profetas e os profetas é o meio pelo qual Deus decidiu falar com o povo, porque ele não falava mais diretamente. Este é exatamente o ponto teológico em que tudo passa a ser inspirado, passa a ser confiável. Então, como nós devemos entender, uma vez que a compreensão de alguns equivocada é de que não há
necessariamente os profetas no Novo Testamento, mas porque eram apóstolos. Deixa eu explicar algo. Todo o Novo Testamento, ele provém das profecias de Jesus, que recebeu do Pai. Todo o Novo Testamento, ele está sustentado nas profecias de nosso Senhor Jesus. Jesus, Deus, Senhor, Salvador, Todo-Poderoso. Que ele recebeu diretamente de Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, Salvador, nosso Deus. E ao receber essas informações proféticas, porque profecia, como eu disse, não é necessariamente predizer o futuro, mas é transmitir a palavra de Deus, como é dito no Antigo Testamento, essa informação. Os profetas não ficavam que nem bobo o tempo todo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não, eles exortavam, aplicavam, expunham a vontade de Deus, aplicavam a verdade de Deus. Então, não é necessariamente falar do futuro. Todo esse bojo doutrinário que Jesus recebe diretamente do Pai, ele transmite. Prestem atenção. O Senhor Jesus transmitiu. E ao transmitir, seus apóstolos passam a ser testemunhas da profecia de Jesus, o profeta. Porque esse é um dos ofícios de Cristo. O ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. Então, nós precisamos entender isso. Aliás, tem que ser assim. Por quê? Porque Jesus é o profeta citado em Deuteronômio 18. Vamos abrir lá rapidamente? Então, indo para Deuteronômio 18, a partir do versículo de número 15, nós temos duas informações. O profeta maior, que será suscitado, que é Jesus, e todos os outros profetas que devem trabalhar debaixo da supervisão e submetidos a Jesus. No versículo de número 15 de Deuteronômio 18, nós temos Deus falando: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor, seu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Eram as questões dos sinais. Os irmãos se lembram disso, que eles estavam com medo? Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja a boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, e no versículo 19 ainda é dito que todo aquele que não concordar com o que Jesus falar, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, o juízo. A partir do versículo 20, vai falar dos profetas, que são aqueles que seriam antes de Jesus e pós-Jesus, e a gente já vai falar disso. Ok? Então, é ele. Então, qual é a informação que nós temos? Que no momento em que Jesus encarna, não é reencarna, reencarna isso é estranho às Escrituras. Ele encarna, ele se torna homem, e agora, após o seu batismo, aos 30 anos de idade, ele é o último profeta. Porque a profecia se cumpriu de Deuteronômio 18. Tudo o que for falado e escriturado após Jesus são as últimas coisas. Não havendo nada além. Então prestem atenção. Deus Pai, Todo-Poderoso, ele suscita Cristo entre nós, o Cristo Todo-Poderoso. Porque é Deus entre os homens, o Deus encarnado.
Ele é o profetizado. E é por ele que agora Deus irá falar. E somente por ele. Isso é muito importante. Por que somente por ele? Não precisa abrir, porque os irmãos acabaram de ler comigo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, agora entendemos, de muitas formas, muitas vezes de muitas maneiras, falou-nos nestes últimos dias. E esse é o problema. As pessoas leem a expressão últimos dias como se estivesse falando de juízo final. Não, os últimos dias os últimos acontecimentos que aconteceram em Israel. Irmãos, carta aos Hebreus, eles estão falando com os judeus que se tornaram cristãos no primeiro século. Últimos dias os eventos daquele momento. Falou nos últimos dias pelo Filho. Então não há nada além do Filho. E aqui nós chegamos também numa outra conclusão. Se o Filho é o profeta final, já profetizado em Deuteronômio 18 e sustentado e fundamentado em Hebreus 1, e os apóstolos? Os apóstolos não foram chamados e ordenados ao ofício apostólico para trazerem novas revelações. Eles foram chamados para serem testemunhas. Deixa eu agora falar uma coisa que eu sei que não era para eu falar, não pelo menos nesse sermão, mas eu sei que nós aprendemos errado algumas vezes. Quando os irmãos, possivelmente vocês aprenderam isso que eu vou falar, tá? Quando nós abrimos, por exemplo, não precisa abrir que eu cito, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, nós temos aquele versículo muito conhecido da igreja, dizendo que o Senhor derramaria sobre nós, né, o Espírito Santo, esperai até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os irmãos se lembram desse texto? Via de regra, os pregadores usam esse texto falando que nós somos testemunhas de Cristo, mas não é uma verdade. Não dá para ser testemunha de Cristo se a gente nem estava vivo. Toda testemunha, ela é auricular. Eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso ver o que aconteceu. Quem são as testemunhas de Cristo? São os apóstolos. E nós somos aqueles que somos testemunhas da doutrina apostólica. Porque nós sim vivemos a doutrina apostólica. As testemunhas oficiais de Cristo sempre foram somente os apóstolos. E faz todo sentido. Vocês estão uma carente de decepção, mas está no texto. Né? Está no texto. As testemunhas são os apóstolos. Nós não somos. Nós somos cristãos. Nós somos servos. Nós adoramos e testificamos do texto bíblico, mas não de Cristo. Nós não estávamos lá. Se, infelizmente, está havendo um assalto nesse exato momento, na zona leste de Sorocaba, como que você pode dizer que você é uma testemunha do que está acontecendo se você está aqui no culto, na zona norte? Ok? Entendido isso, então, os apóstolos, eles foram chamados para serem testemunhas oficiais das profecias que Cristo falou. Isso é, de tudo aquilo que Cristo nos revelou que era a vontade do Pai e que o Pai falou diretamente a ele. Então, veja como as coisas começam a mudar a toda a estrutura onde é sustentado o Novo Testamento. Ok? E o que isto, então, muda na prática? Que após Cristo não há nenhuma outra revelação. Deixa eu explicar isso, fazendo uma comparação com vocês com o Antigo Testamento. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou pregar aqui o profeta Isaías. Abram, por favor, em Isaías, capítulo 7. E eu vou mostrar para vocês que isso que eu estou falando referente ao Novo Testamento não é uma verdade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia-se novas revelações, porque a revelação era progressiva até chegar Cristo. Então, no Antigo Testamento havia-se novas revelações. Por exemplo, abriram em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 7, olha esse texto que é extremamente conhecido. Versículo de número 14.
Posso ler com os irmãos? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Bom, está vendo? Isso aqui é uma profecia. Vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Eu estou falando de Jesus, poderia ser qualquer outra profecia, mas eu vou usar Jesus, porque nós estamos no Novo Testamento, tá? Vamos ir para o Novo Testamento. Então, veja, o povo de Israel, nossos irmãos do Antigo Testamento, salvos, eles sabiam que o Messias, esse profeta, viria de uma virgem e que o seu nome seria Emanuel. Antes de Isaías profetizar, não sabia, porque ninguém tinha falado disso. Essa aqui é uma informação nova para esse momento da história. Posso dar um outro exemplo, não precisam abrir. Por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, e tu, Belém Efrata, a menor entre as milhares de Judá, de ti virá aquele que irá reinar. Olha só a informação, virá de Belém, e é ele que reinará para sempre. Os irmãos do Antigo Testamento sabiam dessa informação, que Jesus viria de Belém, antes de Miqueias profetizar? Não, isso é uma informação nova. Nova. Mas quando chega o último profeta, tudo é encerrado em Cristo. Então, até então eu estou falando que Cristo é o profeta final de uma forma mais didática, mas esse não é o termo teológico. O termo correto é que Cristo, Jesus, ele é o profeta pleno. Nele é o fim de todas as coisas. Ele é o profeta absoluto, quando nós tratamos de teologia. Ele é o profeta absoluto. O que isso quer dizer? Prestem muita atenção nessa expressão, que Cristo é o profeta absoluto. Em que sentido? No sentido de que aquilo que Cristo transmitiu, porque ele ouviu diretamente da revelação do Pai, aquilo que Cristo transmitiu, aquilo que Cristo revelou sobre a vontade de Deus e a doutrina de Deus para o seu povo, não há absolutamente mais nada a ser acrescentado. Porque ele é aquele que Deus colocaria toda a sua palavra em sua boca. Deuteronômio 18. Não há nada após Cristo. Absolutamente mais nada após Cristo. E qual é a função dos apóstolos? Propagar a doutrina de Cristo. Porque eles não receberam a revelação especial diretamente de Deus. Quem recebeu foi Cristo. E eles são as testemunhas oficiais que começariam a propagar, a transmitir as profecias de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Principalmente com o apóstolo Paulo, confins da terra. São eles. Está começando a fazer mais sentido? Então, todo o Antigo Testamento provém desse profeta. O Cristo Todo-Poderoso, que é o profeta absoluto de Deus. Com isso, eu preciso enfatizar duas coisas, que sem isso a gente não consegue avançar. Primeiro ponto que eu quero aqui enfatizar. Nunca confundam os profetas do Antigo Testamento com os profetas do Novo Testamento, como se fossem o mesmo ofício. Não são. Vamos ver onde a Bíblia fala isso? Abram lá em Mateus, por gentileza. Capítulo 11. Então, isso é muito importante. O ofício profético do Antigo Testamento não existe mais há muitos e muitos anos. Não existe. Não sou eu que defendo isso. É a Bíblia que revela isso. Quem revela isso? Jesus. Ele é o profeta último, absoluto. E ele vai falar isso. Quando a gente abre no capítulo 11, ele está defendendo ali o João Batista. Que algumas coisas vão acontecer a partir do versículo 7. Mas no versículo 13, vamos direto ao texto, olha o que é dito no versículo 13. Jesus vai dizer assim, porque todos os profetas e a lei
profetizaram até João. Acabou. Profetas do Antigo Testamento. De Samuel, que é o primeiro. Samuel, filho de Ana. De Eucana, que escreveu o primeiro Samuel, o segundo Samuel. Amém, irmão? Vocês estão assim, tá? Até João Batista. Diz o texto bíblico. E encerrou-se esse período. Encerrou-se esse período. Ah, mas pastor, eu conheço uma pessoa engraçadinha, ela fala que ela vai ser o Elias, que ela vai... Não vai, irmãos. Isso é heresia. Porque Jesus é o profeta de Deuteronômio 18, e ele está dizendo aqui que esse período profético, conhecido do Antigo Testamento, já se encerrou em João Batista. Já se encerrou. Até aí, ok? Segunda evidência que eu quero deixar bem claro, bem destacado aqui, evidenciar. Segundo ponto que eu preciso evidenciar. Percebam que após a geração de Cristo, aquele momento da história de Cristo, aquele momento da geração de Cristo, não foi mais dado nenhuma escrituração bíblica. Por que depois de Apocalipse não surgiram mais livros? Porque Deus não revelou mais nada, Jesus é o último profeta. Nós não temos na história mais nenhuma escrituração dizendo é a palavra de Deus. Porque Deus cessou as revelações na pessoa do Filho. Porque tudo aquilo que foi revelação especial de Deus foi escriturado. Por que não é mais escriturado depois da geração de Cristo? Por que eu estou falando da geração de Cristo? Porque tem os profetas que fazem parte da mesma geração. Eles andaram com Jesus. Amém, irmãos? Eram contemporâneos. Então, por quê? Porque não houve mais. Posso dar bons exemplos. Por que nós não vemos Timóteo escrevendo? Já é a segunda geração após Cristo. Por que nós não vemos Tito escrevendo? Segunda geração após Cristo. Por que a gente não vê Policarpo, um dos pais da igreja, discípulo direto do apóstolo João, escrevendo? Não eram profetas para escriturarem e para produzirem literatura bíblica, pelo qual Deus falou que falaria. Por falta desse conhecimento, e olha que eu só estou no início aqui, a igreja virou uma bagunça com esses negócios de profecias. Mas uma bagunça, sem tamanho. Que se não for Jesus, você não resolve um negócio desse. Porque é um embaraço. Então, esses dois pontos de evidências têm que ficar bastante claros. Ok? Não são os mesmos profetas, Antigo e Novo Testamento, porque no Antigo parou-se em João Batista, palavras de Jesus, e não houve mais produção de literatura bíblica, porque Cristo é a última revelação. É a última. O que nos leva agora a outros pontos que são importantes para entendermos o Novo Testamento e o dom da revelação bíblica, ou o dom da profecia. Vamos lá. Isso daqui é bastante importante também para que nós possamos avançar nesse conhecimento. Ainda que Jesus Cristo seja o profeta absoluto e a última revelação de Deus Pai, o Novo Testamento não é composto apenas de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o período em que Jesus esteve entre nós, e termina-se a narrativa dos evangelhos com a ascensão de Cristo pós-ressurreição. Ok? Mas existem mais livros no Novo Testamento, inspirados, inerrantes, da parte de Deus, que é do livro de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse. Então, nós temos aqui, no total, com os evangelhos, 27 livros inspirados no Novo Testamento. Mas Jesus só esteve em 4 deles, pessoalmente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto significa que houveram outros profetas além ou depois de Jesus.
Mas, pastor, o senhor não acabou de falar que Jesus, ele é o último, o profeta absoluto? E eu reafirmo isso. Mas não se esqueçam, tudo que esses apóstolos e profetas fizeram não foi nenhuma revelação nova. Foi só testemunhando as doutrinas que Cristo já havia pregado. De que Cristo já havia pregado. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante que nós temos que entender de Atos dos Apóstolos até Apocalipse é que Jesus, ele é, de fato, o profeta absoluto e último de Deus com esse dom da profecia. Mas uma coisa é Jesus ter revelado, transmitido toda a informação de Deus para o seu povo. Outra coisa é o alcance de Jesus. Jesus só ficou em 3 ambientes em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Judeia, de onde ele nasceu. Belém está na Judeia. Cesareia, a maior parte do seu tempo, inclusive na casa de Pedro. E entre Judeia, que é sul, e, Galileia, que é o norte, fica ali, né, mais próximo ali a Cesareia e tal, que é o norte, nós temos Samaria, que é por onde ele tinha que passar. Onde ele encontrou a moça do poço. Jesus não saiu disso. Então, o fato de haver outros profetas no Novo Testamento não é para revelações novas, mas para transmitir e alcançar povos que Jesus não alcançou no seu ministério. Esse é o ponto. Eles não vieram com novas revelações, mas ensinando a mesma doutrina de Cristo. E quando eu falo a mesma, irmãos, eu estou literalmente falando a mesma, eles não aumentaram um A. E se a gente não entende isso, é porque nos está faltando conhecimento da onde Cristo falou aquilo que os apóstolos, o que o João, o que o Paulo está falando, mas está nos evangelhos. Talvez a gente não conseguiu discernir, mas está lá. Porque eles não aumentaram absolutamente nada. Deixa eu falar uma coisa. Todo o livro do Apocalipse está nos evangelhos. O livro inteiro de Apocalipse. Pastor, não consigo ver. Eu te entendo. Mas o fato de você não ver não significa que não está. Todo, com todas as doutrinas. E é por isso que tem um monte de briga das visões teológicas do Apocalipse. Porque elas estão lá. A questão é quando. Não é se, é quando. Quando elas acontecem. A maior discussão é isso. Mas que elas estão, elas estão. O tempo todo. Então, isso precisa ficar bastante claro para a nossa compreensão. Que esses profetas existem após Cristo, mas não com novas revelações, mas falando das doutrinas de Cristo, e também pelo alcance deles. Posso dar um exemplo para vocês? Vamos entender isso? Abram lá em Apocalipse capítulo 1. Olha, no capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver a apresentação do apóstolo João. E logo após essa introdução mais formal de João, ele vai dizer o seguinte, mais teológica também, que ele tem muita teologia ali no início. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Vamos ler juntos o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse? Prestem atenção como ele vai referir-se à situação que ele está passando. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Ele está preso, não é isso, na ilha? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pronto. Por que é que João foi preso? Porque ele estava testemunhando a doutrina que Cristo já havia pregado. Ele não estava aumentando absolutamente nada. Eu estou preso por causa da palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa? Toda a profecia apresentada a nós por Cristo. E nós estávamos dando testemunho dessa doutrina que ele nos trouxe, dessa profecia, desse bojo doutrinário, que foi entregue não somente a mim, mas a todos os apóstolos. Então, eu estou provando isso para vocês.
Esse é o motivo. Ele não está dizendo assim, eu estou na ilha de Patmos porque após a ascensão de Cristo, Deus Pai me chamou e começou a me falar e me mostrar coisas que ele não mostrou ao Filho. Isso é arrogância! Eu estou dizendo isso porque eu já vi falsos profetas nos nossos dias dizendo que aquilo que ele iria falar ao povo naquele culto, o Pai não tinha nem revelado a Jesus. Um cara desse tem que ser tirado do púlpito imediatamente. Porque é um arrogante e um herege. Se o Pai não revelou ao profeta de Deuteronômio 18, quem somos nós para receber algo do Pai? As pessoas estão ficando loucas. Irmãos, não tem outra palavra, são doidas. Nós temos que compreender isso. É uma informação clara que precisa ficar em nossas mentes e nossa compreensão. E por causa dessas profecias, as igrejas estão sendo destruídas, fraquejando, cometendo os piores delitos e pecados que vocês possam imaginar. Caminhando rumo ao inferno, e muitos irmãos achando que estão indo para o céu, estão ouvindo um absurdo desse. O próprio João foi preso em Patmos por causa do quê? O meu ofício é apostólico e como apóstolo eu dou testemunho da pessoa de Cristo. Eu sou uma testemunha oficial. Mas tem um sabichão, no século 21, que Deus revelou para ele algo que não revelou para o Filho. Se vocês não entenderem o absurdo que é isso, vocês precisam clamar a Deus. Para entender, Senhor, abre a minha mente para entender essa verdade, porque eu não consigo, eu vivi aprendendo um monte de bobagem por aí. Então isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Dito isso, vamos avançar mais um pouquinho? Eu disse que nós não podemos comparar os profetas do Antigo Testamento com os profetas do Novo, porque o ofício profético do Antigo Testamento encerrou-se em João. Concordam? Tá, tem que concordar. Está na Bíblia, Jesus falou isso. Mateus 11, versículo 13. Mas há profetas no Novo Testamento. Abram, por exemplo, em Efésios. Aliás, tem vários momentos do Novo Testamento, eu só vou citar alguns aqui por causa até do tempo. E que ainda assim é muita coisa. Vamos lá. Em Efésios capítulo 2, no versículo 20, a partir do versículo de número 19, vai estar falando que nós, que éramos estrangeiros e peregrinos na fé, porque Paulo está falando aos Efésios que eram gentios, como nós somos gentios, ele vai trazer isso para a fé em Cristo, que Cristo salvou. E ele vai dizer o seguinte, quando Cristo salva tanto um judeu, como Cristo salva um gentil como nós éramos, como isso acontece agora, a partir de agora, a nossa vida com ele? Ele diz no versículo 20, 2:20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Preste muita atenção como muda as coisas no Novo Testamento. Toda a igreja está sustentada no Evangelho. O Evangelho, este que foi testemunhado, que foi transmitido, que foi revelado pelos apóstolos e pelos profetas, que não são os profetas do Antigo Testamento, que já acabou em João. São os profetas do Novo Testamento. Mas esses não receberam a revelação direta. O fundamento dos apóstolos e dos profetas é as profecias de Cristo Jesus, que é a pedra angular. Então, eles não receberam direto, eles receberam a transmissão de Jesus, não direto de Deus Pai. Jesus recebeu de Deus Pai. E os apóstolos, além de transmitirem após Jesus, eles também escrituraram a Bíblia. Todo o Antigo Testamento provém dos profetas. Porque Jesus é o maior profeta e último. Todo o Novo Testamento. Conseguem compreender que isso é a mesma coisa que no Antigo, mas de forma diferente? Porque agora o profeta de Deuteronômio 18 já está entre nós. É o que os apóstolos estão falando.
Então, imaginem, depois de um dia cansativo de trabalho, do ministério, todo mundo vai dormir. Os apóstolos, Cristo, e Deus Pai vai lá e fala assim, Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Não aconteceu isso, irmãos. Não aconteceu. Ô, João, acorda, rapaz. Não falou não. Tudo o que eles receberam veio de Cristo. Porque Deus Pai colocou na boca do Cristo bendito de Deus. Colocou na boca do Cristo bendito de Deus. Mas esses profetas estavam aí. Eu não vou falar dos apóstolos, porque os apóstolos são bastante conhecidos. Então não preciso falar. Então a gente já pula essa parte. Mas vamos para os profetas? Por exemplo, vamos falar de um profeta do Novo Testamento? Ágabo. Abram lá em Atos capítulo 11, e nós temos aqui algumas informações que são bastante pertinentes para aquilo que eu quero falar. O Ágabo, ele tem duas aparições no Novo Testamento. Duas aparições importantes, muito importantes. Nós vamos falar das duas aqui, permitindo Deus, ok? Mas a gente vai precisar entender. Então, vamos colocar o tic-tac aí para acordar, porque agora eu vou precisar da atenção de vocês. Ok? Vamos lá? Primeira aparição do profeta Ágabo. Eu sei que eu vou ir contra a grande maioria do pensamento teológico do nosso país, porque eu tranquilamente, seguramente afirmo que eles estão errados. Não porque eu sei, tem bastante. Eu também venho de uma escola que tem muitos teólogos que pensam dessa forma, mas eu sei que o pentecostalismo domina o Brasil. E por conta disso eles têm um pensamento muito equivocado perto daquilo que nós cremos. Mas vamos lá. Olha só o que é dito. Vamos pensar? Vamos pensar? Tem que acordar. Vamos lá? Diz assim o texto, versículo 27, é a aparição deles. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia. Então aqui começa a aparecer. Olha os profetas do Novo Testamento aí. A gente vai ver profetas em 1 de Coríntios. Se você já leu com atenção, eles vão estar lá. Só que não é falado o nome deles. Mas aqui, nós temos eles aqui. Agora, vamos lá. Vamos por partes. Apareceu aqui. Aí, no versículo seguinte, que é o versículo 28, vai dizer o seguinte. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Glória a Deus por essa informação. Não pode haver profecias no Novo Testamento, existem teólogos que dizem isso. Profecias que são totalmente verdadeiras, mas que irmãos, vou dar nomes aqui. O Wayne Grudem, o cara é reformado, e ele defende profecias que podem falhar no Novo Testamento. E um dos aspectos que ele defende isso, ele está ficando, eu não estou brincando, tá, irmãos? Talvez o tempo de idade dele está deixando ele um pouquinho senil, eu não estou brincando. E ele começou a defender umas coisas que ele nunca defendeu, o Grudem. Ele está indo até por um lado meio liberal. E ele está dizendo, inclusive, que existem profecias que podem falhar no Novo Testamento que se aceitam. Por quê? O argumento dele. Porque os profetas do Novo Testamento não dizem a expressão, assim diz o Senhor. Mentira. Quando no Novo Testamento é falado que eles falam pelo Espírito, é a mesma coisa. Pelo Espírito Santo é Deus. Como está no texto. Mas os homens querem que esteja do jeito que eles querem, bonitinho com a mesma expressão. Não, irmãos, é por isso que a gente estuda. Para entender o que é sinônimo, pelo amor de Deus. Nós não somos, como era aquele personagem antigo, de cara e crachá. Nós desenvolvemos o intelecto, nós começamos a compreender que pessoas falam a mesma coisa de forma diferente. Então, quando o Novo Testamento fala que falava pelo Espírito, está falando que é pelo mesmo Deus. Meu Deus do céu, qual a dificuldade? E é exatamente o que Ágabo está dizendo. E ele está falando assim, ó, que vai haver uma grande fome, e isso aconteceu nos tempos de Cláudio. Tá vendo, pastor? Jesus não falou isso. Não falou, e nem falou que era nos tempos de Cláudio. Falou, irmão. Você que não entende Bíblia. Mas falou. Porque todo profeta, ele não pode trazer uma nova revelação, a última revelação é Cristo. Então, onde ele falou? Vamos entender, então, duas coisas. Que Jesus falou da fome e que Jesus falou que seria nos tempos aproximadamente de Cláudio. Vamos entender isso? Olha lá, se a gente voltar para aquele texto que eu tenho pregado há algum tempo, já aos domingos com vocês,
Mateus 24, o último sermão. Vamos direto para o texto, para não ficar enrolando. Olha só, no versículo 3 de Mateus 24, são duas coisas aqui que Jesus está falando. No versículo 3, possivelmente na sua Bíblia está falando aí do princípio das dores, certo? Então prestem agora atenção. Eu já falei isso, mas eu preciso que os irmãos prestem atenção de novo. Princípio das dores não é a tribulação. A ideia que Jesus está gerando aqui é como se fosse, o princípio das dores são as contrações e a tribulação é o parto em si. Contração e parto é a mesma coisa? Não é. São momentos diferentes do bendito dia, que é um dia bendito do nascimento de alguém. Mas são momentos diferentes. São próximos? São próximos, não discutimos isso. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí no versículo de número 7, deixa eu ver se é o 7 mesmo. Olha só, Jesus vai dizer o seguinte: porque levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fome. Fome e terremotos em vários lugares. O que geralmente as pessoas pegam? Mateus 24 e levam para o advento da vinda de Cristo. Não pode ser, porque Jesus não está falando disso. Eu vou provar para os irmãos. Versículo 7 é princípio das dores. Ok? Não é a tribulação. Mas no versículo 15 começa aí a grande tribulação. Está vendo aí? E aí é dito assim, que quando, pois, vier o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu amo Jesus quando ele faz isso. O que Jesus está falando? Essas questões eu já expliquei, eu não vou explicar de novo. Quem lê, entenda. Não tem que ficar explicando a mesma coisa. Lembra-se, 24 e 25, o tic-tac do relógio? Que eu tenho falado? Você já tem que saber isso. Então, ele não vai explicar isso. Mas eu vou explicar. Para a gente entender o sermão. Versículo 7, princípio das dores. Versículo 15, início da tribulação. Versículo 7 vem antes da tribulação, porque é princípio das dores. Vocês estão acompanhando? Eu falei que agora vocês têm que acordar. Fome que Jesus está pregando é uma fome que tem que ser antes da tribulação. E nós aqui na igreja defendemos que essa tribulação não tem nada a ver com a grande tribulação dos dispensacionalistas, que é aquele momento pós-volta de Cristo. Para nós, a grande tribulação já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eu vou mostrar e provar para vocês que aconteceu. Então, a fome, ela tem que vir antes do ano 70, porque 70 é tribulação. Ano 70, quem está é Nero. A fome veio em Cláudio, o imperador é antes. Bateu. Vocês entenderam ou não? Eu falei que vocês tinham que acordar. Grande tribulação, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A fome profetizada por Jesus está no versículo 7, porque ela é princípio das dores. A grande tribulação está no versículo 15, depois do versículo 7. Não é isso, irmãos? O versículo 15 após o versículo 7. Começa a grande tribulação. Logo, a fome, terremotos, todos esses eventos tenham que acontecer antes do ano 70. E aconteceu. Ágabo se levantou como profeta, desceu de Jerusalém, foi profetizar e falou dessa fome que iria acontecer e que essa fome aconteceria nos tempos de Cláudio. Cláudio, ele foi imperador dos anos 41 a 54, portanto, antes do ano 70, que começou a tribulação. Bateu a informação, ele não aumentou nada. Ele só está transmitindo para um outro público a profecia que Jesus já tinha dado. Tá, pastor, mas como que a gente pode ter certeza que no versículo 15 está falando do ano 70? Porque quem falou também foi o Daniel, está no texto. Vamos ler o Daniel? Vamos lá para Daniel? Capítulo 9. Bom, no capítulo 9 a gente tem um tantão de informações que não vai dar para falar não tem jeito. É muita coisa doutrinária aqui. Mas acontece que o irmão Daniel, que era profeta Daniel, ele estava orando, Deus trouxe uma visão, ele não entendeu a visão,
Ele fala, Senhor, me revela isso aqui que eu estou meio perturbado. Eu não estou brincando, ele fala, eu estou perturbado, não entendi nada. Só sei que o negócio vai ser feio, mas eu não estou entendendo. E Deus tem misericórdia e vai mandar o anjo vir falar com ele. Isso está a partir do versículo 23. 9 e 23. Olha lá, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, é isso mesmo, olha lá. E eu vim para lhe declarar, né, porque és muito amado, e ele vai começar então a falar todas essas informações sobre essa visão para Daniel. Bom, aqui tem muita coisa que eu não vou falar agora, porque realmente vai ser bem complexo aqui. Mas, deixa eu pegar o outro texto. Olha só. Versículo... Não tem jeito, vamos do 25 mesmo. Olha lá, versículo 25, olha o que é dito. Posso ler? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido. Até ungido. Quem é ungido? Jesus, né? Que é o príncipe aí, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora preste atenção, não é uma semana literal. Por que não é literal? Porque 62 mais 7, 69, basicamente, né? Da saída da ordem para restaurar Jerusalém, a gente está falando de Esdras e Neemias. Vocês se lembram que eles saíram do cativeiro babilônico? Até chegar a Jesus, foi exatamente esse período de ano. Bate na história. Isto significa que, embora ninguém soubesse o momento em que Jesus iria vir, nós sabíamos mais ou menos a época, porque isso já tinha sido revelado. Estava aqui no texto. Da saída da ordem de Jerusalém até o ungido. Então, a gente chegou em Jesus. Aqui chegamos em Jesus, na profecia. Concordam? Então, até Jesus a gente conseguiu entender. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Opa, chegamos na morte de Jesus. Então, uma coisa é Jesus nascer. Uma coisa é Jesus nascer. Mas isso tem diferença? Claro, quando Jesus nasceu, quem era o imperador? Lucas fala, Augusto César. Mas o período do ministério de Jesus, quem era? Augusto já tinha morrido, era Tibério César. Então, aquelas notas e informações que parece que são chatas, não são. Porque elas provam as profecias do Antigo Testamento. A gente está vendo que existe um tempo de diferença que está sendo dito aqui. Até aí, ok. Então, já chegamos na morte de Jesus. Não é isso? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Chegamos nos anos 70. Esse povo é o povo romano. Esse príncipe é o Império Romano. Está no texto. E vai destruir o santuário. Quando foi destruído o santuário no ano 70, inclusive restaurado por Neemias. E o seu fim será num dilúvio. Algumas traduções falam assim, como que numa enchente, porque eles vão vir com muitas pessoas. Lógico, o Império Romano era um formigueiro, perto do que é Israel, destruindo tudo, né? E até, agora preste atenção, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Agora a gente tem que sair um pouco da Bíblia, se você quiser se aprofundar, e vamos para a história. Em 70 depois de Cristo, houve a guerra judaico-romana. E existe esse livro que fala sobre a guerra judaico-romana. Quantos anos durou a guerra? 1 semana, 7 anos. Está escrito, não é nem a Bíblia que fala, é a história. Flávio Joséfos escreve também sobre essa guerra, não é somente ele, mas ele também escreve a guerra judaico-romana. Sobre, ele, se não me engano, o livro dele, específico, Flávio Joséfos, é a Guerra dos Judeus. Porque ele era um judeu. Está na história. Então, tudo aponta para esse momento. Vamos continuar? Então, já estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, e evidentemente fez, inclusive com alguns judeus, por uma semana, que é esses 7 anos,
vai conversar, a diplomacia, embora está sendo destruído tudo. Na metade da semana, são 7 anos de luta. Depois que passou 3 anos e meio de luta, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E desde então, nunca mais os judeus ofereceram sacrifícios, porque o templo foi destruído. O templo, irmãos, ele não foi destruído no primeiro dia de guerra, porque os judeus tiveram ali a sua resistência. Foi depois de anos de guerra que eles conseguiram invadir e, de fato, destruir por completo. Eles botaram fogo, inclusive, no templo. Tá? Então, depois de 3 anos e meio, houve o quê? A cessação dos sacrifícios. Sobre a asa das... presta atenção, isso aqui é muito importante. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando Jesus está falando, no versículo 15 de Mateus 24, o que ele fala? Quando vier a abominação nas asas do desolador, como falou Daniel. Tribulação não é futura. Ela já aconteceu. Será que aconteceu mesmo? A gente leu em Mateus 24. Vamos ler o que Lucas fala da pregação de Jesus? Vamos lá. Lucas, por gentileza, né? Lucas, capítulo 21. O capítulo 21 é o capítulo 24, tá? De Mateus. Está sendo narrado agora por Lucas, a pregação profética de Jesus, Mateus 24, 25, é Lucas 21. Acharam Lucas 21? Eu preciso que vocês olhem com seus olhos isso. Versículo 7, princípio das dores. Acharam? Então tem todos os princípios das dores, ok. Aí a tribulação começa no versículo de número 20. Acharam o versículo 20? Olha agora como vai ser escrito. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Tribulação é anos 70. Foi quando ela foi sitiada. Mais informações que isso, irmãos? Então, existe uma diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo aqui. Tá? Eles andam juntos até um momento muito rápido, mas depois eles soltam as mãos. E hoje, talvez eu fale um pouquinho mais com os irmãos sobre o pós-milenismo, porque o milenismo eu sempre falei. Tem que honrar aqueles que já ouviram, trazendo coisas novas, e aqueles que nunca ouviram. Um dia eu falo sobre o milenismo, mas vocês vão ficar com o pós-milenismo hoje. Ok? Então, isso aqui é bastante importante nessa compreensão. Para o pós-milenista, o milênio inicia-se após a Jerusalém ser destruída. E nós vamos provar o porquê daqui a pouco. Enquanto que para o amilenista, o milênio começa após a ascensão de Cristo. Diferente do dispensacionalista que crê que tudo é futuro. Depois da volta de Cristo. Então, tanto para o amilenista como para o pós-milenista, o milênio não é literal. Porque todas as palavras 1000 na Bíblia nunca foram, de fato, usadas de forma literal, de fato. Né? Então, por exemplo, para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, isso é literal? Não, não é. Não é. Nós vimos na semana passada os Salmos 68, se eu não me engano, quando fala que os anjos vieram com Deus. Lembram do Sinai? Lá no Êxodo, fala de miríades. Mas os Salmos falam de 2 miríades, porque não é literal, só está falando de muita gente, muito tempo. Então, nunca foi. Quando Jesus fala, você precisa perdoar 70 vezes 7, ele não está falando de 490. Jesus não está como matemático. Quando a Bíblia fala de besta, não vai sair um dragão d'água com 7 cabeças. Porque a besta é o Império Romano. Diferença entre amilenismo e pós-milenismo. E aqui o pós-milenismo acho que tem mais chance de ser real. O amilenismo acha que a besta está atuando historicamente na história. Desde que Cristo foi ascendido aos céus até hoje. Mas se você olhar bem para o texto de Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ver que a besta era o Império Romano, e já passou, não vai existir mais besta. Mas um dia a gente fala sobre isso. Mas já destruiu, porque a besta tem as mesmas características de Daniel, capítulo 9 também, que é o Império Romano. Já foi, já passou.
Mas a gente já vai chegar nisso, ok? Então, vocês estão vendo a construção profética do assunto? Então, quando Jesus, tudo isso para provar que os profetas do Novo Testamento, o que eles estavam fazendo? Só repassando a informação que Jesus já tinha repassado. E caindo exatamente na informação que era no tempo de Cláudio, no sentido de Ágabo, que tinha que ser antes da destruição de Jerusalém 70, porque a destruição seria, a tribulação seria a destruição do templo, porque Daniel havia falado sobre isso, Jesus falou sobre isso, e a fome teria que vir antes, porque a fome não é tribulação, terremoto não é tribulação, é princípio das dores. Qual é o problema? Acontece um evento, Jesus está voltando, já aconteceu. Tem fome, Jesus está voltando, já aconteceu. O que Jesus falou era para o ano 70. Tem guerras e rumores de guerras, guerra sempre teve no mundo todo. Mas então por que guerra seria um sinal? Porque naquele período de Jesus, havia a Pax Romana. Roma havia estabelecido paz com todos os reinos. A primeira guerra que estourou foi com quem, vocês acham? Com os judeus. Cessou-se a paz e começou a haver rumores de guerra. Então, de fato, seria um sinal. Mas depois disso, tem guerra de tudo. Gente, quantas guerras nós já não vimos, não passamos? Não literais, né? Graças a Deus, mas sabendo no mundo, né? As coisas que têm acontecido. A minha primeira guerra que eu lembro, muito claro, assim, vendo na televisão, eu sei que era pititico, mas eu gosto, né? Sabe como que a gente acaba vendo? Foi a guerra do Vietnã. Então, sempre existiram, porque isso se referia ao momento em que Jerusalém fosse sitiada. Então, aqui prova que o profeta não estava falando nada de uma revelação que Jesus já não tinha falado, inclusive dentro do tempo que Jesus já tinha falado. Vamos para um outro texto? Vamos também, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. No capítulo 21, irmãos, no versículo 10, nós vamos ver Ágabo de novo. Posso ler? 21:10, Atos 21:10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando-o com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Meu Deus do céu, isso aqui é a mesma coisa que dizer assim diz o Senhor. Como que o povo fala que não existe isso no Novo Testamento? Né? Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Terrível, né? Ele está profetizando a morte de Paulo. O Espírito Santo está falando que acabou Paulo. Vai haver um montão de choro aqui, pessoas se abraçando, se beijando, porque eles criam. Ah, mas isso Jesus não falou. Falou. Vamos voltar para Mateus 24? Segura o Atos 21 aí. Segura aí, porque a gente vai voltar. Quando a gente volta para Mateus 24, ao invés de ir no versículo 7, vamos agora para o versículo de número 10. Acharam o versículo 10? Neste tempo, palavras de Jesus, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está escrito, isso daqui é o que vai acontecer. A partir do versículo 9 também fala de atribulado, então sereis atribulados e vos matarão. E vos matarão. Está cumprindo o que foi falado. Quando aconteceu isso? Quando aconteceu isso? Essa profecia se cumpriu, onde Ágabo está falando? Antes de 70, porque também era princípio das dores. Atos dos Apóstolos, vamos falar de numa vertente lógica humana. Lógica humana, o Espírito Santo é soberano, tá? Mas numa lógica humana, por que não existe Atos 29? Por causa da destruição de Jerusalém. Por isso que Atos não tem fim. O pessoal fala, não, sabe por que Atos dos Apóstolos não tem fim? Porque a igreja continua, não é. Não tem fim porque houve a destruição de Jerusalém. Puta, mais um balão estourando, né? É por causa disso.
Daí, para ficar bonitinho, a gente fala que a igreja continua. Não precisa ter Atos 29 para a igreja continuar. Porque já havia sido profetizado por Jesus em Mateus 20, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Não precisa de Atos 29. Isso é muito importante. Bom, voltamos para Atos 21. Então, ele foi amarrado pelo cinto, aí no versículo 10 e 11 do Atos 21. E no versículo 27 de Atos 21, ele foi preso. E ele não vai sair mais, ele vai ser decapitado. A partir do versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, os judeus, está vendo, era em Jerusalém, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelita, socorro, esse é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu aos gregos no templo e profanou este recinto sagrado. E agora ele vai ser preso. A cinta de Paulo simbolizou o quê? As algemas, as correntes. Não tem dificuldade nisso, irmãos. E novamente aconteceu antes da destruição de Jerusalém, porque a destruição de Jerusalém era uma tribulação, é o que está escrito, é uma tribulação, quando a gente volta aí para Mateus 24. Isso era o princípio das dores. Mas, pastor, essa não pode ser uma tribulação específica e não vai haver a grande tribulação depois? Não. Por que não, pastor? Porque Jesus está falando que não. O que eu posso fazer? Ele falou que não. Olha só, por exemplo, no capítulo 24, novamente, diz assim, versículo 21. 24, 21, achou? Mateus 24, 21. Acharam? Mateus 24, 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Bum! Então, isso prova que não haverá. Nunca houve uma parecida com isso, em 70, e nem outra vai aparecer como. Vamos lá, tudo isso só para provar, a ideia não é falar de escatologia, irmãos. Eu só estou provando que tudo aquilo que os profetas falaram, eles não aumentaram absolutamente nada. Eles profetizaram, inclusive, no mesmo tempo que Jesus havia profetizado no seu sermão profético. Porque Jesus é o profeta de Deuteronômio 18, e ele é o profeta final, ou, teologicamente falando, ele é o profeta absoluto, não havendo nenhuma predição e revelação após ele. Os profetas e apóstolos do Novo Testamento, o que fizeram? Somente transmitiram o testemunho profético de Jesus. É esse o ponto do sermão de hoje. Mostrando aos irmãos que todos os profetas e apóstolos não falaram absolutamente nada, só estavam reafirmando aquilo que Jesus havia falado. Vamos para alguns textos que eu sei que são mais impactantes, mas, pastor, e o Apocalipse? Vamos lá, vamos entender um pouquinho, de forma rápida, e como eu falei, dessa vez eu vou ser pós-milenista, tá? Então, vamos lá. São coisas diferentes. Se a gente abrir o texto do Apocalipse, no capítulo 7, eu estou correndo aqui, irmãos, mas eu preciso de alguns, porque este é o último culto desse ano de terça-feira, então eu preciso encerrar esse sermão, né? Então, em Apocalipse, capítulo 7, chegaram aí? Vocês me falam quando chegarem. Amém? Em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, nós vamos ter a visão dos glorificados, certo? Os dispensacionalistas vão dizer que esse texto é futuro, falando que são pessoas que foram salvas no período da tribulação, que é aquele período pós-vinda, a segunda vinda de Cristo. Eu discordo. Olha, e não somente eu, né, quem sou eu? Estou dizendo que eu tenho uma escola escatológica diferente, junto com outros grandes teólogos. E é dito o seguinte, por exemplo, versículo 9, Apocalipse 7, 9.
Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, e tal. Então, eles estão cantando aqui, e no final do versículo 10 fala que ao Cordeiro pertence a salvação, e que todos os anjos ali o adoravam. Mas no versículo 13, indo direto, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O João, apóstolo, vai dizer no versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Para quem Apocalipse foi escrito? Para as 7 igrejas da Ásia. E isso aconteceu antes dos 70, depois de Cristo. A tribulação foram os que, convertidos, sofreram ainda a invasão, que essa invasão não aconteceu, como eu disse, em um dia, isso se estendeu, cristãos foram perseguidos também, embora já não estivessem em Jerusalém, por isso de todas as nações, é o que a guerra aconteceu, se você ler, e eles foram salvos porque morreram na fé em Cristo nessa tribulação. Porque as pessoas vão dizer assim, mas João escreveu em 80 a 96 depois de Cristo. Mentira. Não pode ser. Isso aí é para tentar fazer um malabarismo para entender a tribulação como depois. Eu vou provar para os irmãos. Abram no capítulo 11. Nós vamos ver aqui João recebendo uma trena. É uma cana de medir, mas eu vou falar trena que fica mais fácil. Uma trena para medir o santuário. E se vocês virem, aqui, eu estou falando hoje como pós-milenista, tá? Deixando bem claro. Então, se vocês virem, por exemplo, no capítulo 11, é dito assim, ó, no capítulo 11, versículo 1 e 2, foi-me dado um campo, um caniço semelhante a uma vara, é uma trena, ok? Trena de medir. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Que santuário é esse? É o santuário lá que Esdras e Neemias levantaram, tá? Esse santuário de Deus, que é o lugar onde eles adoram, né, seu altar e aqueles que adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, porém, por 42 meses, 3 anos e meio, calcarão os pés à cidade santa. Quando João estava em Pátimos, em Apocalipse 11, o santuário estava de pé. E que o átrio seria dado aos gentios, Império Romano. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, na visão pós-milenista, as 7 trombetas é inteirinho sobre a guerra judaico-romana. Porque o capítulo 11 só vai falar da 7ª, porque as 6 primeiras já aconteceram. As 6 primeiras já aconteceram. Porque isso aconteceu em 42 meses, os 3 anos e meio, quando foi o quê? Cessado o sacrifício. Está aqui escrito. Quando a gente chega no versículo 15 do mesmo capítulo 11, é dito assim, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está falando do juízo de Cristo sobre o Império Romano, que é o que aconteceu, como Jesus disse que antes que aquela geração passasse, e que muitos não conhecessem a morte, eles veriam o juízo do Filho do Homem. Está lá em Mateus 24. Está batendo com essa informação. Vocês se lembram que eu trouxe o livro de Flávio Joséfos aqui, abri, e Flávio Joséfos fala desse juízo que aconteceu no santuário, na década de 70, falando que ele via anjos no céu, e isso que ele não era nem cristão. Tácito fala sobre isso, Flávio Joséfos fala sobre isso, a história fala. Então, a 7ª trombeta, todas as trombetas equivalem à guerra judaico-romana. O que vem antes das trombetas? Porque se as trombetas já é a guerra judaico-romana, que é a grande tribulação, os selos que vêm antes das trombetas, o que é? O princípio das dores. Conforme foi se abrindo os selos, houve fome,
aumentou o valor de mercado, a morte, e é tudo aquilo que Jesus fala no princípio das dores, cada selo se referindo a um deles. Não tem um amém, ninguém concorda com o pastor. Entenderam? Tudo isso mostrando que, se nós não formos pós-milenistas, vamos para o milenismo, a gente vai entender do mesmo jeito, a diferença é só quando. Mas que já começou a acontecer na ascensão de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que nada do que João profetizou no Apocalipse foi uma revelação nova. Jesus já tinha falado nos 4 evangelhos. Eu só preciso entender onde. Porque eles eram testemunhas da profecia de Jesus. Até aqui, ok? Então, gente, já mostrei a Apocalipse 7 para vocês, da tribulação, mostrei a Apocalipse 11. Isso aqui vai ficando mais claro para a compreensão. Eu estou falando tudo sobre profecias e como isso não passa. Tá, pastor, mas tem uma coisa que o senhor não fez, então vamos encerrar o sermão de hoje. O senhor não fez o que o senhor fez na semana passada, mostrando que cada livro, carta do Novo Testamento foi escrito ou provinha de um profeta. Bom, vamos lá. Vamos excluir todos que são dos apóstolos, que receberam e transmitiram que Jesus, sobrou pouquíssimos. Por exemplo, vamos abrir em Lucas, capítulo 1, e muitos vão dizer assim, já para ir encerrando mesmo. Olha, a gente tem um problema, isso é muito sério que as pessoas falam, mas eu entendo, às vezes, a dificuldade. Olha, sabia que a gente não vê escritos dos apóstolos Bartolomeu, do apóstolo André, nós não vemos, do Tadeu. Cadê esses apóstolos? Eles não escreveram nada? Sim. Sim. Só que foi no mesmo esquema de Samuel e Crônicas que eu expliquei na semana passada. Então, todos os apóstolos produziram literatura bíblica. Só que nem todos os livros ou cartas do Novo Testamento receberam seus nomes, mas todos estão baseados nos profetas e apóstolos que também transmitiram a palavra de Deus. Por quê? Quando a gente abre em Lucas, diz assim, capítulo 1. Lucas não era apóstolo, concordam? Lucas era médico, mas era muito amigo dos apóstolos, muito. Ele não era judeu, ele era grego, mas gostava muito dos apóstolos, viajava com eles. E ele diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Quem são esses muitos? Todos os apóstolos. Ele não era um apóstolo para saber o que aconteceu com Jesus, ele foi atrás desses homens. E eles empreenderam, eles sentaram com Lucas, ele está dizendo isso. E cada um dos apóstolos começou a contar em ordem cronológica como foi o evangelho, a vida de Jesus. E aí ele vai dizer assim, no versículo 2, conforme nos transmitiram, olha o profeta aí, nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O evangelho de Lucas é uma compilação de todas as informações de todos os apóstolos. Então, todos os apóstolos produziram literatura e o evangelho. Só não aparece o nome deles. Todos. Então, eu estou provando. Tá bom, já falei dos apóstolos aqui, já é o suficiente para hoje. E profeta? E profeta? Profeta escreveu? Escreveu. Uma pergunta. Se eu perguntasse agora para vocês, falem para mim um livro, entre livro e carta, um livro do Novo Testamento que foi escrito de fato por alguém que tem ofício de profeta. Mas foi. Vou falar para vocês 2, no mínimo. 2 livros, 2 cartas. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos abrir lá? E eu vou provar isso para os irmãos. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente encerra. Vamos lá? Acharam? Olha o que é dito. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses.
A mesma coisa acontece em 2 Tessalonicenses. Essas duas cartas, elas foram escritas em cooperação com Paulo. Paulo não é o único autor. Timóteo é um evangelista, a gente já falou isso aí. Mas o Silvano, ele é profeta. Será que é mesmo? Vamos ver? Atos 15. Atos 15. Acharam Atos 15? Versículo de número 12. É, 12, 22, irmãos. Olha só, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia, os quais foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Silas é o Silvano. Só que Silas é grego e Silvano é latim. Agora vejam no versículo de número 32. Acharam? 32, do mesmo capítulo. Judas e Silas, que eram também profetas. Eles escreveram o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento tem base profética, porque Deus falou que a sua revelação especial, que é a única que pode se tornar escrituração bíblica, fosse por meio de profetas. Então, o dom da profecia vai muito além de dizer, assim diz o Senhor, tem alguém entre nós que está com dor de cabeça. Isso é não conhecer a teologia bíblica. Isso é brincar com o nome de Cristo. E é desfazer da revelação especial que Deus nos deu em mais de 6.000 anos de história para enganar o povo. Porque toda a revelação especial de Deus se tornou palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé?